Em um vale outrora próspero, aninhado entre montanhas imponentes e margeado por um rio cintilante, erguia-se uma cidade cuja beleza e riqueza atraíam viajantes de todas as partes. As ruas de paralelepípedos ressoavam com o barulho dos comerciantes, promovendo suas mercadorias, das crianças rindo e brincando nas praças e dos sinos das igrejas anunciando a passagem do tempo. Essa cidade, cujas origens remontavam a vários séculos, era um símbolo de prosperidade e progresso. Os habitantes viviam em um conforto invejável, protegidos por antigas muralhas que haviam resistido à passagem dos tempos. O comércio era próspero, graças à sua posição estratégica, que ligava várias regiões importantes. Todas as manhãs, o mercado central ganhava vida, oferecendo um espetáculo de cores e aromas, onde se encontravam especiarias raras, tecidos, preciosos e mantimentos vindos dos 4 cantos do mundo. Mas além de sua riqueza material, a cidade também se destacava por seu patrimônio cultural e espiritual. No coração da cidade, erguia-se uma imponente catedral, cujos vitrais projetavam reflexos multicoloridos sobre os paralelepípedos iluminados pelo sol. Esse local de culto, construído há séculos, era um ponto de encontro para os fiéis, que ali encontravam paz e conforto. As missas eram celebradas com fervor, e os cânticos que se elevavam aos céus testemunhavam uma fé inabalável. No entanto, com o passar dos anos, algo parecia ter mudado. Pouco a pouco, a cidade, que antes era guiada por valores profundos, voltou-se para um estilo de vida focado na acumulação de riquezas e no prestígio. Alguns habitantes, outrora humildes e generosos, agora se preocupavam apenas com seu status e poder. As tradições espirituais que antes uniam a comunidade pareciam estar desaparecendo, dando lugar a uma busca insaciável pelo sucesso material. Essa mudança não passou despercebida. Os anciãos do vilarejo diziam que uma cidade não poderia prosperar eternamente se abandonasse aquilo que a tornava forte: a unidade e a fé. Mas seus avisos eram frequentemente ignorados. Afinal, nada parecia capaz de abalar essa cidade, que havia atravessado os séculos sem jamais enfraquecer. Até o dia em que tudo mudou. Os dias passavam e a cidade continuava a prosperar. Os mercados estavam sempre movimentados, os risos ecoavam pelas ruas de pedra e os habitantes, orgulhosos de sua riqueza, continuavam a construir casas cada vez mais luxuosas. No entanto, uma atmosfera estranha pairava no ar, imperceptível para a maioria, mas opressiva para aqueles que prestavam atenção aos sinais. Certa manhã, enquanto os primeiros raios de sol beijavam os telhados dourados da cidade, um viajante misterioso chegou pela estrada principal. Ele usava uma capa escura e carregava um cajado gasto pelo tempo. Seu rosto trazia as marcas dos anos, e seus olhos pareciam atravessar a alma daqueles que cruzavam seu caminho. Dirigiu-se diretamente à grande praça, onde os notáveis da cidade se reuniam todas as manhãs para discutir comércio e poder. Com um tom grave, exclamou: "Ouçam-me, habitantes desta cidade próspera. Vocês construíram sua riqueza sobre a areia, e em breve tudo o que possuem desaparecerá como poeira levada pelo vento. Restará apenas um único lugar intacto, um lugar que vocês esqueceram." Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Alguns zombaram do homem, outros o ignoraram, mas alguns, perturbados por suas palavras, sentiram um arrepio percorrer-lhes a espinha. Um jovem sacerdote, vindo do templo esquecido nos confins da cidade, adiantou-se e ousou fazer a pergunta que ardia nos lábios de todos: "O que quer dizer? Que lugar permanecerá intacto?" O viajante fixou seu olhar no do sacerdote e respondeu com uma voz solene: "O único lugar onde o verdadeiro tesouro foi preservado. Mas vocês se recusam a vê-lo. Trocaram a fé pelo ouro, a humildade pelo orgulho. A própria terra reclama o que lhe pertence." Então, sem dizer mais nada, virou-se e deixou a praça. Alguns habitantes balançaram a cabeça e retomaram suas atividades, acreditando tratar-se de um simples louco. Mas, na sombra, alguns não conseguiram esquecer aquelas palavras.
Um presságio inquietante havia se instalado em seus corações. A noite havia caído sobre a próspera cidade, envolvendo suas ruas de pedra em um véu sombrio. No entanto, um vento estranho soprava, carregado de uma energia opressiva. Nas vielas estreitas, as tochas tremulavam, projetando sombras trêmulas sobre as paredes das casas ricamente ornamentadas. Aqueles que haviam ignorado os avisos do misterioso viajante dormiam tranquilamente, inconscientes do destino que se aproximava. Mas, no topo de uma colina, na periferia da cidade, um pequeno mosteiro permanecia desperto. No interior, um punhado de monges e aldeões, aqueles que haviam escutado o estrangeiro e buscado refúgio, rezavam em silêncio. Uma estranha serenidade preenchia o ar, como se aquele lugar fosse protegido por uma força invisível. Então, de repente, tudo mudou. Um estrondo surdo ressoou na noite, fazendo o chão tremer. Uma luz intensa e irreal surgiu no horizonte, iluminando a cidade como se fosse pleno dia. Depois vieram os gritos, um misto de espanto, medo e dor. Os edifícios, outrora sólidos, começaram a vibrar violentamente, como se fossem sacudidos por uma mão gigantesca. Fendas profundas se abriram nas ruas, engolindo tudo em seu caminho. Aqueles que tentaram fugir foram detidos por um vento furioso, uma tempestade surgida do nada, que levantava destroços e varria as praças. As estátuas, as colunas, os telhados dourados, tudo foi arrastado por um turbilhão de poeira e cinzas. A cidade, em toda a sua magnificência, estava desaparecendo diante dos olhos horrorizados de seus habitantes. Do mosteiro, os sobreviventes assistiam à cena com espanto. As orações se intensificaram, suas vozes se elevando em um coro desesperado. Mas, enquanto a destruição engolia tudo ao redor, algo inacreditável aconteceu. O mosteiro permaneceu intocado. O vento parou à sua porta. A terra não tremeu sob suas fundações. As chamas e as cinzas estancaram, como se detidas por uma barreira invisível. Enquanto tudo ao redor desmoronava, aquele lugar permanecia de pé, preservado como se uma mão divina o protegesse. O amanhecer revelou um cenário de desolação. Onde antes existia a cidade, restavam apenas ruínas carbonizadas e um imenso silêncio. No entanto, sobre a colina, o mosteiro ainda se erguia como um testemunho silencioso de uma força muito maior do que a do homem. Os que sobreviveram então compreenderam. O viajante não apenas havia previsto a tragédia, ele lhes dera uma chance de escapar. Mas somente aqueles que tiveram a fé e a humildade para ouvi-lo foram salvos. O sol subia lentamente no céu, projetando uma luz dourada sobre a paisagem devastada. Onde antes se erguiam ruas movimentadas, mercados barulhentos e casas acolhedoras, restavam apenas ruínas fumegantes. Uma névoa fina pairava sobre as cinzas, conferindo ao lugar uma atmosfera irreal, quase fora do tempo. No entanto, no topo da colina, o mosteiro permanecia intacto, como se nenhuma força terrena tivesse sido capaz de atingi-lo. Os poucos sobreviventes, atordoados, observavam aquela visão com incredulidade. Como um edifício, feito das mesmas pedras que os demais, poderia permanecer de pé enquanto tudo ao redor havia sido reduzido a cinzas. Um velho, conhecido por todos como o guardião do mosteiro, avançou lentamente em direção ao grupo. Seu rosto marcado pelos anos transmitia uma serenidade inabalável. Ele falou com uma voz calma, mas poderosa. Vocês buscam respostas, não é? Os sobreviventes assentiram em silêncio. Este lugar nunca foi apenas um edifício. O que o protegeu não foi a pedra nem a arquitetura, mas o que ele representava. Por gerações tem sido um local de oração, meditação e fé inabalável. As provações atingiram toda a cidade, mas aquilo que é construído sobre a verdadeira fé não pode ser varrido pelas tempestades do mundo. Um silêncio profundo se instalou. As palavras do velho ecoavam na alma de cada um. Alguns caíram de joelhos, outros fecharam os olhos, como se finalmente compreendessem o que nunca haviam percebido antes. Então, como um sinal do destino, uma brisa suave se levantou. Ela dissipou a fumaça e ergueu levemente a poeira, revelando, sob as cinzas, alguns fragmentos do passado.
Uma velha cruz de madeira parcialmente enterrada. Uma página de um livro sagrado milagrosamente intacta. Um símbolo que escapara à destruição. Naquele instante, os sobreviventes compreenderam que tinham uma missão: reconstruir, não apenas com tijolos e madeira, mas com uma nova convicção. O que havia ocorrido não era apenas um desastre, mas uma provação, um chamado para algo maior. A história do mosteiro indestrutível começava a se transformar em lenda, uma lição para as gerações futuras. O sol começava a se erguer, lançando uma luz dourada sobre as ruínas silenciosas da cidade. O ar ainda carregava o cheiro de madeira queimada e da poeira levantada pelos ventos. No entanto, no alto da colina, o mosteiro permanecia intacto, como se o caos que havia consumido tudo tivesse parado às suas portas. Os sobreviventes, um pequeno grupo que milagrosamente escapara do desastre, subiam lentamente os degraus de pedra que levavam à entrada. Hesitavam, como se atravessar o limiar daquele milagre pudesse despertá-los de um sonho. O antigo guardião do mosteiro, um velho de olhos carregados de sabedoria, os observava em silêncio. "Vocês procuram respostas", disse ele com uma voz calma, mas poderosa. Um jovem deu um passo à frente, o olhar tomado pela incompreensão. Tudo desapareceu. Nossas casas, nossas ruas, nossas vidas, mas aqui tudo está intacto. Como isso é possível? O guardião virou-se para o interior do mosteiro e fez sinal para que os sobreviventes entrassem. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de antigas inscrições, orações gravadas na pedra, e no centro da sala, uma simples vela ardia, como se nunca tivesse vacilado, apesar da tempestade que devastara tudo ao redor. "Este lugar foi construído sobre a fé", explicou o velho. "Não se trata apenas de tijolos e pedras. O que nos protege vai além da nossa compreensão." Os sobreviventes trocaram olhares. Alguns, céticos, buscavam uma explicação racional. Outros, profundamente emocionados, sentiam dentro de si uma força renovada, uma esperança que renascia em seus corações. Uma criança aproximou-se timidamente do velho e perguntou: "Isso quer dizer que fomos escolhidos?" O guardião sorriu suavemente. "Isso significa que vocês têm uma missão. O que aconteceu aqui não deve ser esquecido. Vocês devem carregar essa história, não como um simples mistério, mas como uma verdade que transcende as ruínas e o tempo." Lá fora, o vento soprava suavemente, como uma voz sussurrando uma mensagem antiga. A cidade havia desaparecido, mas a fé permanecia.